Bom dia, senhores torcedores do canal Ceni Flor. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começarmos a falar sobre o Fluminense, vamos falar sobre o que eu falo todo dia aqui antes de começar o assunto do Fluminense. Que eu abri esse canal por causa das minhas doenças, né? Mal de Parkinson, câncer de próstata e também por causa de eu estar endividado. E minha cabeça fica a mil, né, durante o dia, então eu tenho que ficar vendendo açaí de meio-dia à meia-noite. Aí eu abri esse canal para relaxar, para fugir de depressão, essas coisas mais. E comecei a fazer o canal, comecei a gostar. Estou aqui mais uma vez, todos os dias aqui com vocês, meus companheiros do dia a dia. E por isso tem pessoas que já se inscreveram, deram like e compartilharam, mas eu estou aqui para agradecer a todos que já fizeram isso e pedir aos outros que não se inscreveram ainda que, por favor, todos que estiverem assistindo aqui, se não estiverem inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like e compartilhe para que o YouTube possa expandir o nosso canal para o Rio de Janeiro, para o Brasil e quiçá para o mundo inteiro. Esse canal não é só meu, é de todos nós, tá? Feito por todos nós. Eu sozinho não consigo fazer nada. Além de tudo, não sei quase mexer nisso aqui. E falta muita coisa para melhorar aqui também. Por isso que eu peço a colaboração de todos também, se puderem, que façam um Pix para colaborar com o canal. Desculpe. É por causa do mal de Parkinson, quando começo a falar, a garganta fica seca, eu começo a tossir também. Mas o Pix aqui para ajudar o canal aqui, eu mudei, tá? O meu Pix agora ainda é do Banco PicPay, mas é paulorcribeiro@hotmail.com. É um e-mail meu. paulorcribeiro@hotmail.com. Obrigado a todos que puderem colaborar e quem não puder, eu agradeço também. Pode ser qualquer valor. Se vocês contribuírem, vocês vão estar me ajudando no canal e também nas doenças, tá? Um abraço a todos. Vamos direto agora, que Deus ilumine o caminho de todos vocês. Vamos direto agora falar sobre o Fluminense. Eu estava vendo ontem o Raiz Tricolor, com Gabriel Amaral, Hora do Flu com o Thiago Ferreira. E também eu vendo hoje de manhã, ainda agora, o canal do Lessa, né? E alguns assuntos que surgiram. Primeiro, eu acho que um repórter, né, alguém que escreva para uma empresa famosa como o Globo, deveria ser um cara mais sério, realmente escrever a verdade, o que realmente está acontecendo. Ontem tiveram duas matérias do Diogo Dantas, do Jornal Globo. A primeira ele estava falando que o Fluminense, o Flamengo e o Vasco se reuniram e o Fluminense e o Flamengo aceitaram a dividir o Maracanã com o Vasco durante o ano de 25, o que nós estamos vivendo agora, e 2026. Porque o Vasco parece que vai entrar em obras lá em São Januário. Aí os quatro jogos, né, entre o Fluminense e o Vasco, no caso são dois, do mando do Fluminense e o mando do Vasco, e os dois de Vasco e Flamengo, que são um de mando do Vasco, que seria em São Januário, e o outro mando do Flamengo, que já seria no Maracanã. Todos quatro desse ano, do ano que vem, vão ser no Maracanã, vão ser jogados no Maracanã.
com a renda, né, de jogo dividido 50% para cada um, né? A torcida que for vai ser 50% de torcedor do Vasco e 50% torcedor do Flamengo. Do Flamengo. E o jogo entre Fluminense e Vasco, 50% para torcedores do Fluminense, 50% para torcedores do Vasco. E o Vasco ainda tem direito a escolher mais 4 jogos em 2025 e mais 4 jogos em 2026, além dos jogos entre Fluminense e Flamengo. E, e no caso é só isso. E também quando for o Fluminense e o Vasco, o Fluminense vai continuar no setor que ele, que ele tem jogado depois que assinou o contrato com, com, com o governo, né? Ele e o Flamengo assinaram o contrato com o governo da concessão do Maracanã. O Fluminense continua jogando no lado sul e o Vasco vai jogar no lado norte, que é onde joga o Flamengo. Aí quando jogar contra o Flamengo, joga no sul, que é onde joga o Fluminense. E ficou abordado só isso, mais nada. E aí depois, nessa parte, o Diogo Dantas estava correto. Agora, depois ele falou que que o Flamengo estava fazendo um acordo com o Vasco para administrar o Maracanã, e cada um receber 40%, jogando o Fluminense escanteio, recebendo só 20%. Mas aí o Flamengo e o Fluminense, todos os dois soltaram a nota oficial dizendo que isso é mentira, que não existe isso, que o contrato foi assinado entre Flamengo e Fluminense e não existe isso. E o Fluminense, inclusive, botou na nota que para ter um terceiro administrando no caso o estádio Maracanã, esse terceiro ele poderia receber no máximo a metade do que recebe o Fluminense. Então nunca o Vasco poderia receber 40% se o Fluminense ficou dividido com o Flamengo 65%, o Fluminense 35%. Porque o Flamengo joga no Maracanãzinho também, essas coisas, basquete, o vôlei. Por isso que o Flamengo ficou com a maior parte. Além de ter a maior torcida do Brasil, né? Não é só do Rio. Então, isso que o Diogo Dantas escreveu nessa parte é mentira. Os dois clubes botaram nota oficial dizendo que é mentira. Eu acho que o Diogo Dantas, por ser um repórter, né, um editor de uma marca tão grande quanto a Globo, não deveria escrever mentiras. Deveria se certificar corretamente antes para divulgar só o que é certo. É lamentável acontecer isso, que isso aí divide a torcida, e até a pressão, ano de eleição no Fluminense, bota a torcida contra o presidente, e não é isso que ninguém quer, né? A gente quer saber de futebol, e nada de divisão, nada de racha. Então, seu Diogo Dantas, por favor, faça antes um estudo para ver se você fala só a verdade. Você tem que tirar o exemplo de 2 youtubers do Fluminense, né, que são o Gabriel Amaral e o Lessa. Esses dois, com certeza, eles só divulgam a verdade. Tanto é que o Gabriel Amaral tá sendo deixado de lado pelo Mário Bittencourt de uma coisa que ele divulgou corretamente sobre o caso do Marcelo. Tanto é que o que aconteceu depois que o Marcelo saiu do Fluminense veio tudo às claras, né? Que ninguém do Fluminense gostava do Marcelo por causa de certas coisas. É uma pena, que era um grande jogador, mas pelo jeito tinha um comportamento errado. Mas já dava para ver no campo que ele não levava muito a sério. Ele queria fazer jogada bonita, isso, aquilo, e infelizmente isso aí não é pro futebol de hoje em dia. Estava vendo também que teve uma festa de renovação, né,
de contrato da Superbet com do CEO da Superbet com o caso da Superbet, mas quem estava presente era o CEO da Superbet com o São Paulo. Acho que passou a receber 75 milhões por um contrato até 2030, renovou até 2030. É, e, e, então, no caso, o repórter, que agora eu não me lembro o nome do canal, perguntou a esse CEO da Superbet sobre o Fluminense, que é o outro clube que tem o contrato, que é patrocinado pela Superbet, né? E termina o contrato em 2026. Acho que o valor é 52 milhões que tem. O, o CEO falou que ele está negociando com o Fluminense, que já está é, praticamente fechado a extensão do contrato até 2028, até o final de 2028, e que vai renovar, no caso, aumentando o valor que tá. Ninguém falou sobre o valor ainda, mas já deve estar praticamente fechado pelo que ele falou. E, e no caso ele disse que vai ter outros detalhes também, então deve ter outros assuntos, não sei se de repente também para patrocinar o futebol feminino ou da base, ou alguma coisa do CT, eu não sei, ou botar o nome também em algum outro lugar do uniforme, mas sei que ele falou isso, tem outros detalhes também. Quando ele ia falar alguma coisa, o repórter sem querer cortou o que ele ia falar e ele não falou o restante. Mas isso é uma boa notícia, mais dinheiro que vai entrar para o Fluminense. Eu estava vendo o Mário agora, que eu ontem vi o Hora do Flu, o Thiago Ferreira, ele falando sobre o que a FIFA determinou que você vai poder contratar jogadores para o Mundial, né, Interclube. Aí, do jeito que ele entendeu, no caso o Thiago Ferreira, eu não sei informar se ele realmente está correto ou não. Ele informou que o que ele entendeu era que poderia contratar jogador só para o Mundial, só um mês. No caso, o período mundial. Aí o Fluminense poderia trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Seria ótimo. Mas o Lessa estava falando que tanto que a CBF ela só aceita você assinar contrato no jogador pelo menos 3 meses. Então não poderia trazer jogador para jogar só o Mundial. Então teria que ser no mínimo 3 meses. Então não é bem da maneira que foi divulgado ou que o Thiago Ferreira e outros YouTubers e repórteres tinham entendido. Aí, se realmente o Lessa aqui está correto, eu acredito que esteja, aí você não pode fazer isso. Vai ter uma janela só para o Mundial, mas não pode ser por menos de 3 meses a, no caso, a assinatura do contrato. Já iria ter, né? Mas elas falaram isso agora que vai ser pro Mundial, mas a CBF não autoriza, a não ser que mude alguma coisa, mas a CBF, o mínimo de tempo de contrato são 3 meses. E agora, em relação ao Fluminense também, acredito que o jogo de amanhã do Fluminense, o Renato faça algumas alterações, né? Também tem o caso de reforço, né? Que eu escutei ontem, eu não sei se foi o Gabriel Amaral, acho que foi o Gabriel Amaral, que falou que o prazo para contratar jogadores que disputaram o estadual seria até o dia 10. No caso, dia 10 seria até amanhã. Aí se tiver que contratar, aí teria que contratar hoje, no máximo, para poder tentar inscrever o jogador. Mas o Lessa hoje, quando falou, não sei se é por ele estar lá na Itália, ele falou que tem um prazo ainda. Um pouco, parece que ele até a semana que vem, um prazo pequeno, mas tem. Se for até a semana que vem é melhor. Aí eu não sei se o Renato já conversou com o Mário, se eles vão trazer algum jogador
ou eles vão aguardar a próxima janela para trazer. Que o Fuentes parece que já está quase preparado para voltar, porque ele já, antes do jogo, né, da contra o Bragantino, ele já foi visto um dia antes dando voltas, né, ao lado do campo. Então ele já deve estar praticamente pronto. E ele ficou pouco tempo fora, não tem tanto tempo. É diferente do caso do Guga agora, que parece que foi uma lesão de grau 2 na coxa, acho que é a direita dele. Então deve levar um tempinho maior. E o Ganso, na minha opinião, ele ainda está fora de forma. Ele praticamente não treinou esse ano ainda. Então ele tem que se preparar melhor, está sem ritmo. Eu acho que para ele jogar ele tem que entrar no finalzinho ou entrar no início para poder ser trocado depois. É, porque se ele sentir alguma coisa, da cirurgia, graças a Deus, eu acho que ele está curado. Eu digo, por ter ficado tanto tempo parado, pode repuxar um músculo, alguma coisa, aí poder trocar ele tranquilamente. Ele entrando no finalzinho, se ele sentir, aí já fizeram as 5 alterações, aí não vai ter como trocar mais ninguém. Aí, ou ele sai ou vai jogar é, sem ter condição. Mas que eu acho que ele está muito sem ritmo ainda. O jogo contra o Bragantino deu para ver. Praticamente não via o Ganso tocar na bola. Agora o time de hoje, eu não sei, de hoje não. Hoje tem um outro coletivo. Aí no coletivo de hoje o Renato deve escolher o time para o jogo de amanhã. Aí o jogo, que eu acredito que o jogo de amanhã deva jogar. Eu gostaria que jogasse, né? Mas a escalação do Renato eu não sei. Ele deve fazer algumas alterações, poderia testar alguns garotos, porque esse time que vai jogar amanhã para a Sul-Americana é muito fraco, é muito fraco. Aí o Fluminense poderia aproveitar para fazer uns testes. Mesmo que seja depois, pode ser que estiver ganhando uns 3, 4 a 0, aí bota os moleques da base para jogar nas laterais para ver como é que eles se sentem. Aí a provável escalação, o que eu gostaria de repente, seria Fábio, Samuel Xavier, ou o menino da base, né, o Caio Borges, o, o, o Thiago Silva, o Ignácio, o Renê. Gostaria que fosse no meio Bernal, Martinelli e Lescano, Arias, Cano e o Canóbio. Eu gostaria que a escalação fosse essa. Agora, eu não sei se o Renato vai fazer a mesma coisa. Mas vamos ver o coletivo de hoje, vamos ver que o Renato ainda está conhecendo melhor o grupo, né? Vamos ver o que ele vai ver no coletivo de hoje, qual a equipe que ele vai preparar para o jogo de amanhã. E possivelmente a gente saiba hoje ou amanhã até a hora do jogo. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Se tiver alguma coisa eu puder vir aqui falar, eu falo para vocês. Se não, eu vou tentar falar amanhã de manhã. Fiquem com Deus.